Vamos aprender a rezar, a orar com Maria, com aquela que ensinou Jesus, com aquela que formou Jesus. E hoje pode nos ensinar bastante em Lucas 1, com o seu comportamento, com a forma de agir, com o que falou, para que nós possamos espelhar e ter a nossa oração fecunda em Deus. Vamos lá? Pois é, em Lucas 1 apareceu o anjo Gabriel para ela, dizendo: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Diante disso, Maria ficou um pouco ali, perturbada, pensando o que significaria aquela saudação. E aí, já começa todo um processo que deve iniciar a nossa vida de oração. Diante da apresentação da vontade de Deus, da palavra de Deus, qual é o seu comportamento diante de Jesus? Como seria no mundo atual? O anjo apareceu: deixa eu te falar, eu tô quase para casar, melhora o salário lá do meu José, a gente precisa de uma casa melhor, nossa, e a festa dos convidados, tô tão preocupada com isso, tô tão inquieta, será que as pessoas vão aparecer? Senhor, pede lá, anjo Gabriel, pede para que tudo concorra para o bem, lá no meu casamento. Deixa eu te falar também, eu queria que José fosse melhor, então manda que ele possa fazer isso ou aquilo para mim, como Marta, né? Manda que ele possa ser desse jeito, desse jeito. Será que a nossa oração está desse jeito? Diante da presença de Jesus, nós já atropelamos os nossos anjos, os envios, a mensagem de Deus para conosco, fazendo um monte de súplicas, murmurações e até mesmo imposições para que Deus faça isso com nossos filhos, que converta, que faz aquilo, faça aquilo, como Marta? Maria não agiu desse jeito. Maria, mesmo com aquela, buscando o entendimento, o significado daquilo, simplesmente ouviu com o coração reto e bom, terreno fértil. E ali o anjo Gabriel vai anunciando, vai falando o que vai acontecer, e vem uma inquietude no coração. Como se dará isso? Ela vai e pergunta para o anjo. Então o que sai da boca dela é uma pergunta. Diante de tudo que foi falado, diante da palavra de Deus para ela, ela faz uma pergunta compreendendo o quê? A sua fraqueza humana. Como se dará isso? Porque eu não conheço homem algum. Gente, a gente assumir a nossa fraqueza, a nossa humanidade, com humildade e perguntar para Deus com uma pergunta aberta, isso faz com que a gente realmente tenha frutos na nossa oração. Senhor, diante do que o Senhor me fala na palavra de hoje, como eu vou fazer isso? Como eu vou ter sabedoria para ajudar na conversão do meu marido? Para ajudar a educar os meus filhos? Para lidar com os clientes, com a lida da casa. Senhor, como se dará isso? O Espírito Santo descerá sobre ti. E a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Essa é a resposta que é dada para Maria e que também é dada para mim, para você hoje. Diante da sua humildade, com reconhecimento da sua fraqueza, diante da sua oração, como se dará isso, Senhor? Hoje a gente tem a resposta. É pelo Espírito Santo. Não conseguimos fazer nada e a nossa oração é para ter a intimidade com o Espírito Santo e a força do Altíssimo estar em você, na sua vida, na sua família. E aí sim, diante dessa resposta, que eu tomo posse, que você também possa tomar posse, diante dessa nossa oração de hoje, e o anjo vai explicando, falando que vem Jesus, o nome de Jesus, e que Isabel também está grávida. E por quê? Porque é o Deus do impossível. Nós estamos dialogando e conversando com Deus na oração. A oração é um intercâmbio de corações. Não é uma repetição de palavras taquilálicas, repetitivas. É uma conversa, é um diálogo a oração. Onde o meu coração, contrito, arrependido, fraco, comunica com o coração chagado de Jesus, capaz do impossível na sua vida. Gente, maravilhosa a oração. A oração é a vida dos corações novos. Já está no catecismo. É a vida dos corações novos. E que quem tem esse coração novo está animado o tempo todo em oração. Não é só pequenos momentos, é o tempo todo conversando com Jesus e seu amigo íntimo, o Deus do impossível. E diante de toda essa explanação do anjo Gabriel, Maria dá uma resposta. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra.
a tua palavra. Quer dizer, ela ouviu tudo, entendeu que vinha e não teve medo e simplesmente assumiu a missão, o que Deus tinha para ela, a vontade de Deus. Que naquele período ela poderia ser assassinada a pedras. Era uma virgem, nem casada era e estaria grávida. E ali ela nem titubeou. Faça-se em mim segundo a tua palavra. A nossa oração, ela precisa ter uma resposta de conversão. O que você está rezando, orando, diante da meditação da palavra, precisa causar em você uma inquietude na sua alma, um fervor no seu coração, que acalenta a necessidade do quê? De você assumir uma nova postura, que seja de contrição, de graça e de louvor. E aí, qual é a resposta que você tem dado para Jesus diante do que ele vem falando com você? A pergunta primeira vem: você está ouvindo Jesus? Antes de começar a falar, você vê que Maria só fez uma perguntinha no começo e no final ela, eis-me aqui, com poucas palavras. Para sua oração ser atendida, ela não precisa de quantidade de palavras. Ela precisa do fervor da sua alma, do seu coração. É isso que a gente precisa entender, que a oração precisa chegar ao céu, chegar na explosão de amor. E aí vem toda uma contemplação de Maria. A minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Olha que humildade, porque olhou para a sua pobre serva. Gente, ela estava sendo eleita, a mãe de Deus, de Jesus. Olhou para a sua pobre serva. Humildade, abandono, fé, confiança. Como uma criança, uma menina pulando no colo do pai, que não tem medo de cair. É assim a nossa oração. E deve ser assim. Poucas palavras. Meditação, ouvir a palavra de Deus primeiro, ouvindo ela, abrindo o evangelho daquele dia que seja, o que Deus fala para você naquele dia, qual a resposta que você tem para ele. Essa é a nossa oração espontânea e fecunda. E diante dessa oração, atitude contemplativa. O que você vai fazer diante do que Deus falou para você? Faça-se em mim segundo a tua palavra. Gente, olha que maravilha. Que maravilha! É isso que a gente precisa entender. Hoje, dia de Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora da Vitória, que as pessoas venceram porque estavam com o terço na mão da vitória, as pessoas precisam entender que muitas vezes precisamos sair desse contexto de só repetições de palavras e entender que atrás de um rosário, de um mistério, de um terço, a gente precisa meditar a palavra, aquele mistério. E aí sim, a Ave Maria e o Pai Nosso só são músicas de fundo para que você contemple a palavra de Deus e dê uma resposta a ela durante um Pai Nosso e das Ave Marias. É o tempo necessário para uma meditação fecunda. E na primeira leitura fala, né? Jesus subiu ao céu e os apóstolos voltaram para Jerusalém. E ali eles perseveravam na oração comum, junto com Maria e com as mulheres discípulas. Isso é o quê? Enquanto a gente aprende agora que a gente tem a nossa oração pessoal, a gente precisa também entender que existe uma comunidade, que existe a nossa família, marido, filhos, uma comunidade, e que a gente precisa perseverar na oração em comum. Precisamos ter uma igreja doméstica. E como está aí a sua oração com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos? Vocês rezam juntos? Agradecem o alimento? Tem uma oração comum? Ah, mas é muito tempo ficar rezando. Comece com o Pai Nosso. Reze um mistério. Comece. Comece com o Pai Nosso e uma Ave Maria, que seja. Mas comece, mas com perseverança. Hoje fez, amanhã também e depois também. Porque os frutos aparecem pela perseverança na palavra e no amor de Deus. Que a gente possa, unidas em oração, poder ter esse coração inquieto em agradecer e louvar a Deus assim como Nossa Senhora. Que nós possamos ter a vitória pela oração e que sua vida seja fecunda em Deus. Se fez sentido para você, curta, compartilhe, envie para as pessoas que estão precisando ouvir essa palavra e que nós tenhamos uma vida abençoada e íntima de Deus, fecunda pela oração, porque a oração é a nossa força.